Olá, então nós estamos continuando agora o nosso atendimento para gestante, ainda estamos lá na primeira consulta, fizemos o exame clínico geral e agora nós vamos partir então para os exames laboratoriais que serão solicitados. Da mesma forma que eu trabalhei lá a questão do exame físico, né, quando eu dizia qual era o exame e acabava dizendo por quê, e já também já falava sobre o que acontecia, né, no organismo, as modificações. Aqui nos exames laboratoriais, eu vou citar quais são os exames, né, que têm que ser solicitados no primeiro, segundo e terceiro trimestre, e aí eu vou trabalhar com cada um, mostrando os possíveis resultados, né, o resultado esperado, normal, e os possíveis problemas, e também já as orientações cabíveis. Certo? Então, hoje, nessa primeira parte, agora eu vou, nessa etapa aqui da aula, eu vou trabalhar com o exame de sangue, né, com o hemograma, e daí depois nós vamos trabalhar com o exame de urina e no decorrer, né, da aula, a gente vai então, mostrando todos os exames e já as possíveis complicações e orientações, como eu falei. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre a importância, né, dos exames laboratoriais. Nós estamos, cuidando de uma mulher, né, que acabou de descobrir que ela está grávida, e aí então nós temos que cuidar da sua saúde. E para isso nós temos que conhecer um pouco também mais, daquilo que a gente não conseguiu, da saúde dela, né, das condições físicas dela, e aquilo que a gente não conseguiu observar pelo exame físico, né, porque nós não conseguimos, por exemplo, só no exame físico detectar uma anemia. Nós podemos até lá, pela análise da esclera, ver como é que está, se ela está corada ou hipocorada, mas isso vai me dar um indício. Eu preciso saber, né, de como que está a questão da hemoglobina, né, a questão do hemograma inteiro dela. Então, por isso que a gente vai, né, e outras situações, por isso a importância dos exames laboratoriais. Certo? Porque eles permitir que a gente faça promoção da saúde, então, aquelas situações em que os exames estão em parâmetros normais, nós vamos, no caso da gestante, ter algumas ações, baseadas nesse resultado para que ela tenha cada vez mais saúde. Em algumas outras situações, dependendo do resultado, nós vamos prevenir agravos. Por exemplo, nós vamos falar sobre a sorologia da toxoplasmose. Então, nós vamos falar que faz exame de IgG e IgM. Se ela tem um IgG não reagente, ai, legal, ela não está doente, ela não tem toxoplasmose, mas também ela não tem imunidade, ela nunca teve contato com o toxoplasma, então ela está suscetível a uma toxoplasmose. Então, esse resultado vai fazer com que nós tenhamos ações, né, prestemos orientações, vamos trabalhar com essa gestante para prevenir a toxoplasmose, certo? Então, o exame laboratorial, ele sempre vai nos dar esses parâmetros, mas também, em muitas situações, ele vai nos dar o diagnóstico, ele vai nos mostrar algumas situações, por exemplo, ela dá reagente para sífilis, né? Então, acabamos descobrindo um diagnóstico e com isso vai se fazer o tratamento adequado do problema que foi então encontrado. Então, esses exames são extremamente importantes, né? A primeira bateria ela vai ser solicitada já nesse primeiro contato. Nós já trabalhamos hoje com alguns testes rápidos, né? Que são realizados ali no momento dessa primeira consulta. Por que tudo isso? Nós observamos uma evolução bem grande, né? Tanto na oferta de exames, quanto no rol de exames que são solicitados, quanto na rapidez, né, da solicitação e também da entrega de resultados, para que tenha, então, uma efetivação da assistência, e isso contribui, então, para que nós tenhamos resultados obstétricos e perinatais satisfatórios, né? Então, a gestante vai ter mais saúde e também na questão lá do, do recém-nascido, né, do parto, também isso vai ser feito com mais qualidade e nós vamos ter resultados bem melhores. Então,
deixa eu só organizar aqui que eu me perdi um pouco aqui na vamos lá. Então, esses exames eles, são muito importantes, né. Como eu falei, nós vamos, poder então identificar fatores de risco gestacional, vamos, poder, identificar quais são esses riscos, estratificar esses riscos e, instituir as medidas necessárias oportunas. Então vamos lá. Por que que nós temos rol de exames diferentes por trimestre gestacional? Por vários motivos, né. Um desses motivos é, no primeiro trimestre, a primeira consulta, então quando a gente coloca primeiro trimestre, vamos imaginar que essa gestante por algum problema, ela iniciou o pré-natal já no segundo trimestre. Então, na verdade, nós vamos considerar primeira consulta. E aí nós vamos pedir todos os exames que seriam do primeiro trimestre, embora ela já esteja no segundo trimestre, certo? Então, quando a gente coloca aqui primeiro trimestre, seria nós pensando no ideal do atendimento dela, né? Que ela tenha vindo precocemente iniciar esse pré-natal, que o serviço de saúde tenha captado ela precocemente, certo? Pois bem, então esses exames selecionados para a primeira consulta, para o início da gestação, eles têm o objetivo de fazer um levantamento das condições de saúde dessa gestante que são muito ainda ligadas com o período pré-concepcional, né? Então, porque ainda as transformações fisiológicas, elas ainda não surtiram às vezes, tanto efeito que pode causar algum distúrbio, certo? Então, vai ser muito para conhecer mesmo a situação dela. E extremamente importante, porque se apresenta já aqui alguma infecção, alguma reação para alguma situação, já se tem o que fazer, e essa ação daí precoce, ela vai ser muito importante no resultado, né, na continuação, então, dessa gestação. Então, aqui eu só vou citar, né, esses exames e no decorrer da aula, então, nós vamos trabalhar cada um deles. Então, o primeiro é o hemograma, nós temos que conhecer a condição, né, do, hã, da hemoglobina, a condição dos leucócitos, né, para ver toda a situação dela, como é que ela está, a questão sanguínea. Ainda falando do sangue, nós precisamos, né, confirmar, às vezes até ela já traz a informação, mas nós precisamos ter a tipagem sanguínea e o fator RH, certo? Aqui, depois eu também vou falar melhor disso aqui, já ia falar, mas não é agora. O teste de Coombs indireto, né? E isso vai ser solicitado só se a gestante for RH negativo. Aguardem que eu vou explicar. Urina, tá? Urina o ideal é que seja solicitado a urina tipo 1, que é o famoso parcial de urina, e também a urocultura, certo? E quando a gente fala em urocultura, já é o ideal também pedir o conhecer então a sensibilidade dela aos medicamentos, né, então por meio do antibiograma. Glicemia de jejum, né, nesse momento aqui para identificar o diabetes doença, não o diabetes gestacional, se nós já estivermos lá no primeiro trimestre. A toxoplasmose, né, IgG e IgM, né, a sorologia. O anti-HIV, que aqui pode ser o anti-HIV, aquele que é feito no laboratório, ou o teste rápido, que vai ser feito ali no consultório, VDRL da mesma forma, né, ou o exame do laboratório ou o teste rápido. Para hepatite B a mesma coisa, né, o exame chama-se HBsAg. O citopatológico de colo de útero, isso vai ser solicitado só se for necessário, porque se ela estiver com o seu citopatológico em dia, com bom resultado, ele não precisa ser repetido só porque ela está grávida, só mesmo se for a época e se tiver alguma queixa, né, alguma sinalização de que ele seja importante. O exame de secreção vaginal da mesma forma, né, então no exame
clínico geral lá, quando a gente faz a inspeção lá dos órgãos genitais, quando a gente faz a anamnese também, nós vamos então indagar sobre corrimento vaginal, pruridos, algum desconforto e conforme então nós vamos solicitar. É importante frisar que nenhum deles, o citopatológico ou o exame de secreção vaginal, são contraindicados na gravidez, né? Do citopatológico, a única precaução é que não vai se fazer a coleta da endosservice, né? Então, uma parte da coleta vai ser deixada de lado eh, para não dar problema de algum estímulo lá, né, e que possa, levar para uma ameaça de aborto. E o parasitológico de fezes também, a literatura diz que ele só deve ser solicitado se tiver indicação clínica. Daqui a pouco nós vamos ver que uma das indicações clínicas para o parasitológico de fezes é um problema no hemograma, né, uma anemia. Então, pode-se pensar que essa anemia seja em consequência da ocorrência de parasitas, certo? Alguns serviços eles pedem de rotina o parasitológico, mas os resultados mostram que a maioria dá negativo e só vai dar positivo quando tem alguma queixa. No segundo trimestre, então, no segundo trimestre, e aí a gente está falando ali do início ainda, né, da gravidez, então, quais são os exames que vão ser solicitados, né? Ah, teste de tolerância para glicose com 75 gramas, e isso em função da glicemia que ela fez anteriormente. Então, se a glicemia dela, né, feita a glicemia lá de jejum do primeiro trimestre, estiver acima de 85 miligramas por decilitro, ou se ela lá na anamnese, né, toda aquela investigação que nós fizemos, ela apresentou algum fator de risco, então ela vai fazer esse teste de tolerância, certo? E o ideal é que ele seja realizado entre a 24ª e a 28ª semana, certo? Por quê? Porque nessa época ali é que surge, então, pode surgir o diabetes gestacional. E se lá também no primeiro trimestre, né, a gente detectou que a gestante é RH negativo, lá ela já fez o Cumbres indireto e aqui ela vai fazer novamente o Cumbres indireto. Depois eu vou explicar por quê. Agora, início do terceiro trimestre, isso é uma coisa bem importante, né? Então, não é no terceiro trimestre, é quando ela já estiver indo para o terceiro trimestre, então ele já pode ser pedido lá no final do segundo trimestre. Então, nós temos mais um rol de exames bem importantes, repetindo, né? A grande maioria é repetindo o que já foi pedido lá no primeiro trimestre. Então, vai de novo fazer um hemograma, vai de novo fazer, aqui ficou repetido, né? Mas na verdade é urina tipo 1, que é o parcial de urina, e a urocultura com antibiograma. De novo, vai fazer o Cumbres indireto se a gestante for RH negativo, a glicemia de jejum, o anti-HIV, o teste rápido, VDRL, o teste rápido, HBsAg, o teste rápido. Se lá na primeira bateria de exames, lá no primeiro trimestre, ela apresentou um IgG não reagente para toxoplasmose, né, que como agora há pouco eu falei, mostrou que ela era suscetível à toxoplasmose, então o exame de toxoplasmose tem que ser repetido. Por quê? Porque ela pode ter contraído a toxoplasmose desde o primeiro trimestre até agora. Mas também, depois eu vou falar bem mais sobre a toxoplasmose. Vou falar sobre cada uma desses exames. E a bacterioscopia de secreção vaginal é a partir de 37 semanas de gestação, então já bem lá no final da gestação, para evitar que alguma infecção vaginal cause problema, então, para o feto. Muito bem. Eu coloquei agora aqui, né, não fui eu, né, está lá nos manuais, alguns exames que alguns serviços solicitam. E aí, então, o que o Ministério da Saúde nos traz de informação?
que, foram feitos estudos, né, sobre esses exames e os resultados desses exames e o impacto disso tudo nas gestações, e com isso eles coletaram, então eles reuniram, na verdade, evidências científicas. E essas evidências científicas nos dizem que, por exemplo, um exame para detectar vaginose bacteriana assintomática não deve ser oferecido. Por quê? Porque a identificação e o tratamento dessa condição não diminuem o risco de parto prematuro e outros problemas reprodutivos. Clamídia trachomatis assintomática. Esse exame também, né, o exame para detecção da clamídia, não deve ser realizado, não tendo evidência suficiente da sua efetividade e do custo-efetividade. O exame para citomegalovírus. Este é o seguinte: ele não deve ser solicitado na rotina, né, lá naqueles exames básicos que eu falei para vocês, tanto que vocês viram que não aparece o exame de citomegalovírus. Mas, agora que é importante, se alguma situação lá da anamnese, né, sugerir alguma, evidência, alguma indicação de risco para a infecção citomegálica, então, vai ser solicitado. Então esse aqui vai depender da situação. E teve uma época, tá, que muito se falou, eu lembro que eu trabalhava ainda no pré-natal, e teve uma corrente médica, que tentou, né, inserir a pesquisa para Streptococcus do grupo B, porque diziam que colocava que isso ia proteger a gestante, né, e aí o próprio ministério ficou lá estudando se ia ou não ia colocar, e hoje já se sabe que não deve ser realizado, pois a evidência de sua efetividade clínica permanece incerta. Então, bem, eu vou terminar aqui, eu coloco o resto. Vírus da hepatite C. Vocês viram que a gente pesquisa o HBS, faz o exame de HBsAg, que é para pesquisa do vírus da hepatite B. O vírus da hepatite C também, ele não é pesquisado aqui como rotina, certo? Porque não há evidência suficiente da sua efetividade, né, como um rastreamento de rotina. Agora, naquelas situações, tá, de alto risco, como por exemplo, se a gestante é usuária de drogas injetáveis, se o parceiro dela é usuário, e por isso nós vamos lá perguntar tudo isso na anamnese, se ela, recebeu transfusão de sangue, é mais difícil, mas precisamos colocar. Ou então, se ela tem múltiplos parceiros, ou o parceiro dela tem múltiplas parceiras, então essas situações oferecem um risco para contrair hepatite C, e nesse caso, então, vai ser colocado a mais esse exame, certo? Assim como o do citomegalovírus. Rubéola. A rubéola, por muito tempo, ela ficou lá como, exame, né, preconizado já na primeira bateria, né, sorologia para a rubéola. Hoje considera-se que praticamente todas as mulheres chegam na idade fértil imunizadas para a rubéola. Então, é muito mais barato, é muito mais fácil nós solicitarmos o cartão de gestante dela para confirmar a vacina do que testá-la, né? Isso é o que o Ministério da Saúde diz. Agora, se ela não tem, a caderneta e vacina, ela não, depois nós vamos falar sobre vacina, ela não vai receber a vacina da rubéola na gestação, essa é uma vacina contraindicada na gestação, nós vamos ter que trabalhar com ela todas as orientações, né, vamos pedir, daí nesse caso, vamos pedir a sorologia, porque talvez ela não tenha a vacina, mas ela tenha tido a doença e por isso ela já está imune, né, e aí,
né, se tudo for negativo, que ela, não vai ser reagente, então, porque ela não entrou em contato nem com a vacina, nem com a doença, nós vamos então fazer toda a orientação, e para que ela receba essa vacina, então, no pós-natal, protegendo gestações futuras. A eletroforese de hemoglobina, também, já se tentou colocar como rotina, hoje não faz parte da rotina, tá, e ela vai ser solicitado esse exame vai ser solicitado, pra alguns grupos de risco para anemia falciforme, que são quem? As mulheres negras, tá, ou aquelas que tiverem, antecedentes familiares de anemia falciforme, ou então aquelas que têm história de anemia crônica. Então, para essas vai ser ofertado. Vocês podem pensar: "Mas professora, é o quê? É uma questão de economia? É uma questão do quê?". Gente, nós temos que pensar, né, e já unindo lá com a saúde coletiva, que nós estamos trabalhando uma uma rotina de atenção, que nós estamos pensando numa política de atenção à gestante, que é para uma massa, que é para um geral, para uma grande quantidade de gestantes. Então, nós temos que pensar naquelas situações que epidemiologicamente elas são mais justificáveis, elas são mais certeiras, né. Não que a gente vai deixar descoberto outras mulheres, não. Então, aquelas situações especiais elas vão ser identificadas na anamnese, e aí, para essas, então, vão ser inseridos alguns exames, mas nós vimos que tem outros que nem precisam ser colocados, certo? Então, por exemplo, colocar lá a pesquisa para estreptococcus do grupo B, né? Talvez você fosse encontrar, assim, 0,0 não sei o que por cento. Então isso não justifica o custo, certo? Porque tem um custo para o serviço público de saúde, para a efetividade ser tão pequena, certo? E às vezes incerta. Então, por isso que, o próprio ministério coloca no manual dele essa informação, até para subsidiar discussões, né? Porque eu lembro quando chegou a discussão sobre o Streptococcus do grupo B, que a gente não tinha muitos argumentos, né. Então, vem lá um profissional, foi para um congresso, lá no congresso apresenta um trabalho científico sobre um achado, e ele vem e diz: "Olha, não trabalho se não tiver pesquisa", né. Então, é importante a gente conhecer também essas situações. Bem, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o hemograma, né. Então o hemograma, ele tem a principal função, nessa parte aqui da hemoglobina, de conhecer o estado, da hemoglobina, né. Então lembrando, né, lá da fisiologia, que a hemoglobina é uma parte, né, uma partícula lá do sangue que carrega o oxigênio, que faz o carreamento do oxigênio, certo? Então, a hemoglobina tem um grupo M, né? Tem ferro nesse grupo M, e aí com isso ele vai aderir ao oxigênio, né, lá quando ele passa lá nos capilares dos alvéolos, lá que estão em contato com os alvéolos, e aí a hemoglobina, então, por essa adesão ali ao oxigênio, ela carrega o oxigênio até nas células. Então, quando as pessoas têm baixa concentração de hemoglobina, já podemos imaginar que vai ter poucos carreadores de oxigênio. Então, o que que vai acontecer? A célula vai ficar carente de oxigênio. Então, esse eh, é a grande importância da hemoglobina, né? É o carregamento do oxigênio. Então, nós classificamos então esse resultado, né, como uma hemoglobina normal, quando o resultado a concentração for maior do que 11 gramas por decilitro, certo? Uma anemia leve a moderada quando estiver entre 8 e 11, né? E uma anemia grave quando essa concentração estiver menor do que 8 gramas por decilitro, certo? Então, quais são as indicações, né, e as evidências
para o tratamento, né, dos resultados. Bem, se a hemoglobina estiver normal, ótimo, maravilhoso, nós vamos reforçar principalmente a questão da alimentação, né? E vamos, né, no momento certo, vamos começar a administrar para ela o sulfato ferroso, certo? Mas, se essa gestante tiver, então, uma anemia, né, leve a moderada, tá? E mesmo anemia grave, então, ela vai ser tratada, né? Já vamos ver como é que vai ser o tratamento. E aí, então, nós vamos solicitar novos exames 30 dias e 60 dias depois do primeiro exame, para ver se está, dando resultado esse tratamento. Pois bem, qual é o tratamento? Então, o tratamento é diferente, né, da anemia leve a moderada para grave. Vamos falar do tratamento para anemia leve a moderada, né? Esse entre 8 e 11 gramas por decilitro. Então, a gestante vai tomar sulfato ferroso, certo? É o mesmo sulfato ferroso que a gente faz profilaticamente. O que é profilaticamente? Aquela gestante que não tem anemia, ela vai receber sulfato ferroso profilaticamente. Então, do tipo assim, mesmo ela não tendo anemia, ela vai fazer uma suplementação de ferro, tá? Através do sulfato ferroso. Só que a dosagem diária é que muda. Então, no tratamento da anemia leve a moderada, ela vai então tomar 200 miligramas por dia de sulfato ferroso. O ideal, né, isso agora faz parte da nossa orientação, o farmacêutico também pode orientar, mas geralmente somos nós que vamos entregar para ela esse sulfato ferroso lá no consultório. Então, nós vamos orientá-la a tomar esse sulfato ferroso 1 hora antes das refeições, certo? E isso influencia na absorção do sulfato ferroso, certo? Então, ela vai tomar 2 comprimidos antes do café da manhã, 2 antes do almoço e apenas 1 antes do jantar. Então, isso vai completar os 200 miligramas diários. Agora, uma coisa muito importante, gente. O sulfato ferroso, ele tem o ferro que vai lá constituir o grupo M da hemoglobina, certo? Porque ela está anêmica, porque está com uma deficiência de hemoglobina. Só que, para que esse ferro tenha adesão lá, para que ele consiga ser aproveitado pelo organismo, precisa de frutas cítricas, de alimentos cítricos. Então, não adianta só ela tomar sulfato ferroso, sem ela ingerir também frutas cítricas. Então, ali de suco, mas pode ser comer laranja, tangerina, kiwi, suco de limão. Então, tudo que tiver, tudo que for cítrico. Essa orientação, né, talvez eu esqueça para frente, por isso que eu já vou falar agora, vale também para todas as pessoas que tiverem com alguma deficiência de ferro, algum tipo de anemia. Então, tem que comer feijão, sim, tem que comer brócolis, sim, tem que comer folhas verde escura, sim, mas também com as frutas cítricas. Bem, como eu falei para vocês, ela deve então repetir, né, o exame, né, 30 e 60 dias para ver o resultado desse tratamento. Se a anemia for grave, ela deve fazer uma consulta com o médico de família, né, o médico da unidade básica, e aí ele vai ver a necessidade de encaminhar para o pré-natal de alto risco, certo? Então, aqui repetindo o que eu já falei para vocês, né? Então, a dosagem de 200 gramas. Aqui, só para lembrar, então, que cada drágia, né, ou cada comprimido, como queiram, ele tem 40 miligramas de ferro elementar. Como precisa 200, por isso que ela vai tomar 5 comprimidos por dia,
certo? Então aqui, aquilo que eu já tinha falado antes para vocês, né, então, que além de fazer esse tratamento, tem que investigar o porquê que ela está com essa anemia. Então vai se pensar na questão alimentar, vai se fazer toda a orientação alimentar, mas também será solicitado o parasitológico de fezes, aqui ficou, tratar as, né, para de repente identificar alguma parasitose e tratar então essa parasitose, certo? Aqui diz, né, então os exames vão ser repetidos em 30 a 60 dias, como eu já falei para vocês, e se os níveis estiverem subindo, tá? Então ela vai manter esse tratamento até atingir o normal, que é 11 gramas por decilitro, e aí então ela vai ficar só com aquela dose profilática que eu falei para vocês, que é a dose de suplementação, de apenas um comprimido por dia, uma draga por dia. Essa é a dosagem profilática, tá? É uma draga por dia. Ah, lembrando que, como eu tinha colocado para vocês, lá no terceiro trimestre, então, ela vai de novo repetir o hemograma, porque daí, então, nós temos que conhecer a questão do hemograma dela lá no terceiro trimestre, para evitar que ela dê à luz com uma anemia, porque nós vamos precisar dela com uma boa saúde, porque ela vai ter um parto, ela vai sangrar, né? Ela vai sangrar depois do parto, porque ela vai ficar perdendo os lóquios, e aí então ela também precisa de energia para amamentar, né? Lembrando que a anemia vai prejudicar a chegada de oxigênio, então, lá nas células. Na anemia grave, nós vamos. Na anemia grave, então, nós vamos encaminhar para o pré-natal de alto risco. E aqui uma observação muito importante, gente, que essa questão da anemia, tá, durante a gestação, ela pode acarretar problemas pro feto. Então, esse feto pode ser um feto de baixo peso ao nascer, isso vai implicar em maior mortalidade perinatal, né, porque é oxigênio que está faltando, que vai chegar menos oxigênio pro feto. E também pode levar a um trabalho de parto prematuro. Então, falamos sobre a hemoglobina, agora vamos falar um pouco sobre o exame de urina. O, a, a urina, gente, é um produto de excreção do nosso organismo extremamente importante, porque é através da urina que o nosso organismo vai retirar tudo que não está sendo aproveitado, tudo que está em excesso ou tudo que não é bom para o nosso organismo, certo? Então, o que que tem normalmente na nossa urina? Tem ureia, sódio, potássio, ácido úrico, tudo isso diluído em água, certo? Claro que não é todo sódio que vai ser perdido na urina, não é todo potássio, certo? Mas tudo aquilo que está em excesso vai sair pela urina. E acaba também que pode sair pela urina algumas substâncias que não deveriam, né, ser eliminadas. Por isso que a análise da urina é muito importante. No pré-natal, ela vai nos ajudar, como eu falei, a detectar problemas e aí poder tratar esses problemas. Ah, a análise da urina vai mostrar problemas que podem estar ocorrendo nos rins e também nas vias urinárias, né? Uma infecção de bexiga, por exemplo. Então, quando eu falei das substâncias que não deveriam estar presentes, né? Por exemplo, sangue. Não é normal, né?
ter sangue, ter hemácias na urina. As proteínas também, as proteínas têm que ficar lá lá dentro, né? Vão ser filtradas e elas vão ser retidas lá pela filtragem dos túbulos renais, certo? E quando elas estão sendo excretadas, então isso pode indicar uma doença grave, certo? Mesmo antes de estar apresentando sintomas claros. Então, por isso também muitas doenças são assintomáticas e o exame de urina pode demonstrar, então, a sua ocorrência. Outro exemplo, né, o nível de glicosúria, né, a glicosúria alta, glicosúria, glicose na urina, isso pode ser uma indicação de diabetes. A presença de leucócitos na urina pode sugerir uma inflamação das vias urinárias. É, e aí também lembrar que só a aparência normal da urina também não é uma garantia de que está tudo normal. É importante ter essa análise, né, laboratorial, com microscópio, com reagentes, para ver, para poder então fazer uma boa análise dessa urina. Então, só o exame laboratorial é que pode nos garantir se essa urina está livre de substâncias eh, que são anômalas, né? Então eu falei de proteinúria, vamos começar a falar então da proteinúria, né? Então, proteinúria é presença de proteínas na urina. Quando que se considera o nível de proteinúria alterado? Quando ele estiver com a concentração maior do que 10 miligramas por decilitro, certo? Então, normalmente o resultado ele vem com o valor, né, da dosagem e muitas vezes ele aparece também com traços, né, ou então com a informação de maciça. Então vamos lá. Se aparecerem apenas traços, então já está dizendo assim, ó, alguma coisa de proteína está saindo nessa urina. Então ela deve repetir esse exame de urina em 15 dias, certo? Caso mantenha esses traços, ela deve ser, então, encaminhada para gestação de alto risco. Por quê? Porque a proteinúria, eu vou ficar batendo nessa tecla o tempo todo, a proteinúria é um indicativo de pré-eclâmpsia, né? De doença hipertensiva específica da gravidez, depois pré-eclâmpsia. Traços de hipertensão e ou edema, porque lembra que o edema foi tirado agora, ele não é mais um critério para diagnósticos, basta ter traços e hipertensão. Então, já temos que pensar em doença hipertensiva da gestação, também referir ela para para pré-natal de alto risco. E maciça, tá? Então, já rápido para pré-natal de alto risco. Acho que eu já falei, né? Sempre aqui, quando a gente fala de exame de urina, então o ideal é que seja urina tipo 1, que vai fazer só uma análise mais sumária, e a urocultura, que vai fazer, então, a cultura, né, da urina para ver o desenvolvimento, então, de bactérias, né? E isso só pela cultura que a gente consegue fazer. Outros resultados que podem acontecer, né? Piúria, bacteriúria e leucocitúria, certo? Então, quando aparecem esses resultados, eles já são um sinal de que tem uma infecção urinária, certo? Só que, claro, apareceu isso, ainda vai ter que fazer, então, cultura e vai fazer o antibiograma. Então, o que que se sugere, tá? E aqui, cultura positiva é considerada quando tiver maior do que 105 colônias por ml, tá? Então, mais do que 105 colônias lá, né, que crescem em colônias, mais do que 105 já é considerado, então, uma cultura positiva. Então, até que o antibiograma
sai o resultado, essa gestante já deve iniciar o tratamento, antes mesmo de sair o antibiograma. E aqui a gente diz que ela vai ser tratada empiricamente. Esse empiricamente é o quê? O médico vai prescrever um antibiótico que ele considere que seja o antibiótico que vai fazer o efeito. Então aí ele vai escolher lá o mais indicado, né? O Ministério passa também já uma lista de antibióticos que devem ser solicitados. E aí depois, se o antibiograma vier como um resultado de que essa gestante apresenta resistência àquele antibiótico que foi utilizado, então vai trocar esse antibiótico, certo? Depois que terminar o tratamento, é importantíssimo que essa gestante repita, então, o parcial de urina, o sumário de urina, que é o parcial, para ver, então, se aquelas piúria, tudo isso desapareceu. Se essa gestante apresentar infecções do trato urinário de repetição ou refratária ao tratamento, do tipo assim, ela fez o tratamento e não debelou essa infecção, certo? É necessário ela ser encaminhada para o pré-natal de alto risco, porque tem que se buscar, tem que se investigar outras situações dessa infecção. Se tiver uma suspeita de pielonefrite, né, com a presença de nitritos, por exemplo, ela também precisa ser referida para um hospital de referência para intercorrências obstétricas, porque isso pode gerar uma complicação nessa gravidez. Se tiver presença de sangue na urina, né, que a gente chama de hematúria, tá? E o que é considerado uma hematúria? Se tiver acima de 10.000 células por ml ou de 3 a 5 hemácias por campo. Então, se essa hematúria estiver associada à piúria, considerar uma infecção do trato urinário e fazer o tratamento como foi feito lá na piúria, leucocitúria, certo? E bacteriúria. Se for isolada, né, se for só hematúria, sempre pesquisar sangramento genital para ver se esse sangue que está na urina não é um sangue vaginal, não é um sangue de algum sangramento lá por um descolamento prematuro, por uma ameaça de aborto, uma placenta prévia, certo? Então, tem que excluir isso, porque daí também tem que tratar essa outra situação, certo? Então, e se for só hematura, se ela estiver só perdendo sangue, ela também deve ser encaminhada para uma consulta especializada. Outros elementos que possam aparecer nesse exame de urina não necessitam de condutas especiais. Continuaremos esse estudo na próxima parte da aula.